Viajantes da Viagem Quântica, já fomos até para o espaço juntos e hoje nossa viagem é em direção à Alemanha. Nós estamos aqui na Viagem Quântica em busca das leis fundamentais que governam o funcionamento das coisas e como aplicar esses princípios na sua sessão de terapia. Que tal você descobrir na Alemanha que o trauma emocional que o seu paciente passou, quando você descobre que o trauma emocional que o seu cliente viveu vai diretamente mapear o trauma físico que ele tem? O Dr. Hammer nos presenteia com essa ciência, que é a nova medicina germânica, que mostra que o trauma físico do paciente está diretamente ligado com o que ele vive emocionalmente dentro da mente dele. O Dr. Hammer mostra que está tudo dentro da mente. E assim nós vamos embarcar para a Alemanha. Cada sintoma físico que teu paciente traz representa uma dor emocional dele. Como assim? Quando você começa a descobrir isso, você ganha segurança na tua sessão. Vamos imaginar que o paciente te procurou para resolver um problema, que ele não consegue ter resultados, que ele fica demais ali esperando, ele não consegue tomar uma atitude na vida dele. Tudo bem, isso é muito comum, as pessoas têm medo de agir, as pessoas têm medo de mudar. Tá bom. Agora, esse mesmo paciente tem varizes. E, de repente, você olha para a perna dele, ou melhor, que agora você vai descobrir que você deve perguntar sobre os sintomas físicos do seu paciente. E você pergunta e você descobre que ele tem varizes espessas na perna, aqueles vasos sanguíneos que ficam ali calibrosos. Isso mostra o quê? Que o teu cliente tem uma dificuldade de dar um passo, de caminhar. Ele tem um conflito muito forte com o pai e com a mãe, porque a gente está falando da estrutura sangue. E essa informação já te coloca na frente da tua sessão de terapia. Essa informação já te coloca com mais segurança para ser dono da sua sessão. Agora, imagina que esse cliente que está ali com aquela varizes, com dificuldade de caminhar, ele é ainda do signo de Touro. O signo de Touro, lembrando que a missão do signo de Touro precisa do quê? Segurança, chão. Então, esse paciente vive um conflito na mente, que traz a resposta no corpo. Um conflito com pai e mãe, dificuldade de trilhar o próprio caminho, e ainda por cima, esse paciente é do signo de Touro, que ele precisa do quê? Chão, segurança para agir. Aonde a gente viu isso do Touro? Lá na conexão com a Babilônia, ok? É muito mais difícil para o teu cliente focar no caminho dele. A gente está começando aqui a conectar todas as sabedorias. E você, viajante quântico, vai saber disso. Isso vai te dar segurança. E o que você pode fazer para poder ajudar ainda mais esse teu cliente que está com dificuldade de dar um passo na vida dele, que está com dificuldade de caminhar aquilo que ele escolhe? Lembra do elemento madeira, que é a árvore em crescimento, lá na conexão da China, aquela árvore em crescimento, galho ramificando? Você vai lá no pontinho F8, que a gente descobriu na viagem da conexão com a China, e aperta, põe arrozinho naquele pontinho e desbloqueia isso no teu cliente. E aí dá uma informação extra do universo. Se ele tem dificuldade de tomar o caminho dele, porque está na pele dele, na perna dele, mostrando a dor que ele carrega dos conflitos com pai e mãe, mesmo que ele ainda não tenha consciência dessa dor, mesmo que ele ainda não te falou isso, você já vai começar a trabalhar a vibração dele. O perdão por não ser o filho como os pais queriam,
Ou o perdão por não dar para esses pais tudo aquilo que ele gostaria de ter dado, o perdão dele tomar as próprias escolhas. Lembra lá do Ho'oponopono estratégico que nós vimos no universo ontem, na nossa conexão? E aí você vai unindo essas informações, conectando essas sabedorias, que vai te dar segurança no teu atendimento, na tua sessão de terapia. Você com mais segurança vai fazer o quê? Você vai ter mais resultado, com mais resultado você tem mais paciente, com mais paciente você pode começar a aumentar o valor da tua sessão, você vai conquistando o respeito da sociedade, você já vai ser visto como um profissional que sabe atuar e ainda por cima, daqui a pouco a tua família tá ali deixando de te criticar para passar a te apoiar, deixando de te criticar para passar a te respeitar. Então, o Dr. Hammer, na Alemanha, nos brinda com esse mar de conhecimento, que todas as travas das doenças começam dentro da mente. E é isso que a gente vai navegar aqui hoje pela viagem quântica. Vamos lá. Se você ainda não me conhece, tem bastante gente chegando para a viagem. Eu sou Vanessa Moreira. Eu já fiz mais de 20 mil atendimentos de pacientes e formo terapeutas há mais de 6 anos. E se você está chegando para a viagem, aqui estamos no meio do caminho de uma grande viagem de 7 dias. Convido você a voltar às conexões anteriores para poder assistir e chegar junto com a gente, conectando todas as sabedorias. Estamos aqui para descobrir hoje que o trauma que acontece na mente do cliente é o mesmo trauma que vai dar a origem da doença no corpo do cliente. E o terapeuta que souber ler isso, ele já sai na frente da sessão, porque ele já tem um mapa dos sintomas desse cliente, para poder atuar com muito mais segurança. Estamos aqui na nossa viagem do universo, em busca das leis fundamentais que governam o funcionamento das coisas e como aplicar isso na sua sessão de terapia com o seu cliente a partir de amanhã, já ganhando mais resultado, mais confiança, mais segurança, para ir se tornando dono da tua sessão de terapia, tendo mais clientes te procurando e cobrando mais pelo seu trabalho, ok? Vamos lá. Que meu roteirinho da viagem, né, gente? Vocês sabem que eu tô aqui firme no meu roteirinho, que é para não perder nada dessa viagem para vocês. Quando você ouve do teu paciente, só fazer uma perguntinha aqui, tudo ok? Então, vamos lá, gente. Olha que sacada agora. Quando você ouve do teu paciente assim: ah, olha só, eu tenho uma dor no meu ombro. Ou ainda, olha só, eu tenho uma dor no meu joelho. Ele tá lá para fazer a sessão com você. E ele conta dessa dor. Ou você perguntou se ele tem alguma dor e ele te respondeu que tem. E você diz assim para o seu cliente: dor no ombro é quando você está impedido de ter uma grande atitude, que você sabe que vai levar a um grande resultado, mas parece que tem alguma coisa que te segura. Você está num momento importante da sua vida. Ou ainda, se você diz para ele: dor no joelho é quando você está numa situação da tua vida agora, que você está no meio do caminho. Você não está nem conseguindo dar o passo que você quer, mas aonde você está não te serve mais. Você ainda não mudou de trabalho, mas esse trabalho que você está do jeito que está não te serve mais. Você está no meio do caminho, não faz nenhuma coisa nem outra, e isso vai deixar o teu joelho doendo, até que você consiga dar o passo que você precisa dar, e eu vou te apoiar para dar esse passo. Na mesma hora que você faz essa leitura, o teu cliente, ele fica chocado. Ele sai de um transe,
E mesmo que ele não acredite tanto assim em você naquele momento, o inconsciente dele já pegou essa informação. Mesmo que ele fique meio desconfiado, ele saiu do automático. E o inconsciente dele vai começar a pensar: nossa, mas será? Porque no fundo, as células dele conhecem o problema dele e a dificuldade dele. Agora, olha só, esse impacto que faz o teu cliente parar para te ouvir vai te dar muita segurança, porque você vai perceber com essa conexão com o teu cliente que ele parou e aquilo fez sentido para ele. Isso vai te dando força para ir tomando controle da tua sessão, se transformando em dono da tua sessão de terapia, a dona da tua sessão de terapia. E com isso você vai tendo mais resultados, mais confiança, mais segurança, podendo ter mais pacientes, cobrando mais pela tua sessão e ainda conquistando a admiração dos seus amigos e da tua família. Vamos lá. Quando ele sai do transe, que ele sai do automático, todas as atitudes que esse cliente tinha para fugir do problema dele deixam de fazer sentido. Porque você tirou ele daquele automático. Lembra na conexão com a China, que eu falei com você? Que ele fica no automático, ele não quer lidar com o problema, ele não sabe que ele precisa de terapia, e ele se distrai comprando, com uma compulsão de compra, ele se distrai gastando com coisa que ele não precisa, ele se distrai assistindo novela, filme, seriado o dia todo para não viver a própria vida. Lembra que eu falei isso para vocês? Aqui, quando você tira o cliente do transe, no mesmo momento, pá, aquilo tudo que ele se distraía cai por terra. E nesse momento, ele vai pegar o que ele investia para se distrair e vai fazer o quê? Vai ter muito desejo de investir na sessão de terapia com você, porque ele sabe agora que você pode resolver o problema dele. Porque você conseguiu tirar ele do automático. Quando você mostra que está no corpo dele o resultado do que a mente dele tem acumulado de dor nesses últimos anos de vida dele. Entende o quanto é importante a nossa conexão na Alemanha e o quanto é importante você unir esse conhecimento lá com a primeira conexão da China? Tudo vai fazendo muito sentido e você vai se apropriando da tua força para trazer o teu melhor para o teu cliente na sessão de terapia. Então, vamos lá. Estou falando para vocês que tem um processo de transe, que o paciente sai. Agora, esse paciente, ele não está lá no transe porque ele quer. Ele não está no automático se distraindo da própria vida dele porque ele quer. Não. Lembra que a gente falou ontem? Muitas vezes o terapeuta tem a sensação de que esse paciente não quer melhorar. Esse paciente não faz a parte dele. Esse paciente, o que está acontecendo? Ele não sabe o caminho. Quando eu falo para vocês que o paciente vem para a sessão e ele não sabe o que está atrapalhando a vida dele, que ele não conhece esse caminho, o que acontece? O teu paciente, ele não faz diferente porque ele não sabe como fazer. Então, eu estava aqui falando para vocês que às vezes o terapeuta fica com aquela frustração assim: nossa, esse paciente não quer melhorar. Nossa, esse paciente não está fazendo a parte dele. E se ele não sabe qual é a parte dele? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês vão ver lá na live, na plataforma da Hotmart, tem a live com a Carol, em especial. Ela tá muito bem com a história da mãe dela, obrigado. Ela tá muito bem com a história do pai dela, obrigado. Mas ela não conseguia dar um passo.
Então, nesse caso, não cabia aquelas perguntinhas. Ah, qual a dificuldade que você tem com a tua mãe? Qual a dificuldade que você tem com o teu pai? O que está acontecendo com você? Nesse caso, estava tudo bem com o pai, estava tudo bem com a mãe. Se você ficar ali parado nessas perguntas, você não sai do lugar. A hora que eu mostrei para ela que tinha um próximo passo a ser dado, ela parou e fez o quê? Mas eu não sei como fazer. E mais, ela estava com dor na lombar e ela estava com dor de cabeça. A hora que eu mostrei ali naquela conexão da informação do próximo passo para ela, que existia uma outra maneira de caminhar, passou a dor na lombar e passou a dor na cabeça. E por que eu tô falando isso para vocês? Porque hoje vocês vão ver que tudo começa na mente. E hoje vocês vão ver o que significa cada uma dessas dores. E amanhã eu vou te ensinar a conectar isso com o próximo passo. Então, gente, olha como é importante quando você começa a descobrir esse repertório de pesquisa, você não fica patinando na sessão. Você vai ficando dono daquilo que você está fazendo. Eu vou te dar um exemplo. Por que falta repertório para o paciente? Porque ele ainda não conhece o que tem que ser feito. E é você, terapeuta, que vai mostrar esse caminho para ele. É você, terapeuta, dono da sessão de terapia, que tem mais segurança para atender, que está conectando as informações das sabedorias, que está com mais força, mais confiança, que está tendo mais resultado, que está conquistando a admiração da tua família, que já está cobrando mais pela tua sessão. É você que vai mostrar esse caminho para o teu paciente. E eu quero muito que vocês vejam como isso funciona ao vivo e a cores. E por que o paciente não tem esse repertório? Vamos lá. Vou trazer aqui uma demonstração de repertório muito legal. Imagina só que tem lá uma pessoa que faz um peixe assado. Ela foi na casa do amigo e ela fez o peixe assado naquela noite, num jantar entre amigos. Eu conheci essa história hoje e achei ótima para falar de repertório. E essa pessoa põe o peixe na assadeira e corta a cabeça do peixe e o rabo do peixe. Ótimo, põe lá para assar. E o amigo, dono da casa, vira e pergunta assim: por que você cortou o rabo do peixe? Não precisa cortar o rabo do peixe para assar. E essa pessoa diz: não. Ah, mas eu cortei o rabo do peixe porque eu sempre fiz assim. A minha mãe corta o rabo do peixe. E por isso que eu corto o rabo do peixe. E aí esse amigo, dono da casa, perguntou: por que sua mãe corta o rabo do peixe? Vamos perguntar para ela? E aí ele ligou para a mãe e perguntou: mãe, por que você corta o rabo do peixe? Ah, não sei. Porque a minha mãe, a sua avó, sempre cortou o rabo do peixe. Ok? Então, mais uma pessoa repetindo algo ali. Porque é assim. E aí, ela ligou para a avó. Vó, por que você corta o rabo do peixe e a cabeça do peixe quando você põe o peixe para assar? Essa avó respondeu a seguinte questão. Olha só, eu corto o rabo do peixe e a cabeça do peixe porque eu tinha uma assadeira muito pequena, numa época que eu passei muita dificuldade, eu só tinha aquela. E era assim que eu fazia o peixe, para poder caber na assadeira. E desde então eu sigo fazendo assim pela vida toda. Mas, filha, não precisa cortar o rabo do peixe. Só a cabeça, deixa o rabo lá. E aí, quando ela falou com a avó, ela pensou assim: nossa, a vida toda eu achei que tinha que cortar o rabo do peixe. Eu nem sabia que podia deixar o rabo do peixe ali. Aliás, eu nem sabia que podia ficar, que não era problema. Eu nem imaginei que o peixe era de outro jeito. E é assim que o cliente que não tem repertório, que não sabe como fazer de outra maneira, ele chega para a sessão de terapia. Ele jamais imaginou que podia ser de outro jeito. Ele jamais imaginou que podia ser de outra forma,
na cabeça dele e na mente dele. É assim que funciona. Só quando o terapeuta mostra para ele que é possível caminhar de outra maneira, é que o cliente vai sair do transe e vai começar a descobrir que ele pode conquistar esse resultado. Aliás, que existe esse resultado. Porque até aquele momento do transe, ele só estava colocando o peixe na assadeira, mesmo que a assadeira fosse grande, porque ele nem sabia que podia ser diferente. Então, entenda, gente, que a mente humana, como tudo aqui é na mente, a mente humana, ela repete o que ela aprende. As travas dentro da mente vão impedir de seguir o caminho. As travas dentro da mente vão trazer sintomas de doença no corpo. Agora, para o terapeuta levar esse cliente para onde ele quer levar, o terapeuta que quer levar esse cliente para dar o próximo passo no caminho e ter o resultado, para conquistar o objetivo desse cliente, o que esse terapeuta precisa fazer? Esse terapeuta precisa saber qual é o objetivo dele como terapeuta. Ele precisa saber para onde você terapeuta está caminhando. Como que você sabe levar alguém para um caminho se você não sabe para onde você está caminhando? Você já sabe aqui, depois da nossa conexão do universo, que não basta só pôr lá um recortinho de revista para o teu paciente mentalizar para ele conquistar. O teu paciente tem que estar o quê? Na mesma vibração. O teu paciente tem que estar na vibração daquilo que ele quer viver. Lembra o que eu falei para vocês ontem na conexão com o universo, da história do Uber? Quando eu saí da minha casa, eu estava numa vibração. Veio um motorista que não estava a fim de me esperar e me despejou lá na chuva. Eu mudei a minha vibração. Eu mudei o resultado do que eu estava fazendo. Veio um novo motorista de Uber que resolveu o meu problema. Tudo começa na tua vibração. Então, você já sabe que para o teu cliente alcançar o objetivo dele, você, como terapeuta, tem que saber qual é o teu objetivo. Qual é o teu objetivo como terapeuta? E é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Porque o que acontece, gente, que é extremamente importante, o terapeuta só leva o cliente até onde o terapeuta já alcançou. Tá tudo dentro da mente. Tá tudo dentro da mente. É isso que o Dr. Hammer nos presenteou aqui na Alemanha. Tudo começa dentro da mente. Para quem não sabe aonde ir, qualquer lugar serve. Não basta só ser terapeuta. Eu preciso saber que terapeuta eu quero ser. É como no filme da Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe onde ir, qualquer lugar serve. E aí fica perdido. Que terapeuta você quer ser? Quando você sabe o terapeuta que você quer ser, quando você começa a olhar e fazer esse plano, mesmo que não seja para já, mesmo que mude teu plano no meio do caminho, mas você já sabe que direção você quer viver. E aí você consegue, sim, acessar a vibração para trazer para o teu cliente um novo olhar sobre o caminho dele. Não é simplesmente pensar positivo, gente. É virar a chave de dentro da mente. É trazer a nova vibração. É construir um novo repertório. É como o peixe. Ele pode estar com rabo ou sem rabo. Mas aí a pessoa vai escolher. Ela não vai tirar o rabo porque tem que tirar o rabo. Ela escolhe se ela quer deixar o peixe com rabo ou sem rabo para pôr na assadeira.
Enquanto essa pessoa não descobriu que isso era possível, ela nem sabia que ela podia escolher. E aí eu te pergunto, qual é o caminho que você quer construir para fazer isso? Olha só, eu vou contar uma coisa aqui para vocês, que é muito importante. Eu, em 2011, eu já era uma terapeuta que trabalhava 10 anos com terapia, enfim. Eu estava no seguinte momento da minha profissão de terapia. Eu estava casada, eu tinha um filho de 4 anos, eu tinha um filho de 1 ano, obrigada. Eu estava casada, eu tinha um filho de 4 anos, eu tinha um filho de 1 ano, eu tinha um consultório 5 minutos da minha casa em Itu. Eu tinha meu consultório em São Paulo, que eu estava começando os atendimentos lá, e estava começando a deslanchar, e eu estava muito feliz. O meu objetivo como terapeuta, naquele momento, eu sentia que já estava bom, até porque eu nunca tinha parado para pensar no objetivo. Eu estava na minha clínica, com os meus diplominhas na parede, eu tinha um salário na época de R$ 4.000 por mês, é um salário expressivo. Então, para mim, estava tudo certo. Só que, o que aconteceu? Para vocês terem ideia, em 2010, 2009, entre 2009 e 2010, eu tinha gastado R$ 60.000 com cursos de formação com internacionais, com mestres. R$ 60.000 naquela época, tá? Isso em 2009, 2010. E eu escutava do meu marido na época, escuta, mas você vai gastar com mais um curso? Você vai fazer mais um curso, mas o que você ganha no teu trabalho não dá nem para pagar o curso. E ele jogava isso na minha cara. E com razão, depois eu vi. Porque ele falava para mim, você vai tirar dinheiro da nossa casa para pagar um curso? Muitas vezes a minha mãe me dava de presente o curso. E aí eu falava, não, mas esse não foi você que pagou, foi a minha mãe que pagou. Eu tinha na minha cabeça que eu tinha um bom pagamento com as minhas sessões de terapia, mas eu estava gastando mais do que eu ganhava para investir em conhecimento, para pagar o aluguel, para pagar a gasolina. Então, a conta de olhar a terapia como um negócio não fechava. Se eu ganhava 4, 5 mil reais no mês e gastei 60 mil num ano, eu tirei esse dinheiro do meu bolso. No meu, não. Se fosse do meu, tava bom, porque era pro meu negócio. Eu tirei esse dinheiro no bolso do meu ex-marido, da minha mãe. Só que na minha mente, eu imaginava o quê? Eu tô investindo e uma hora eu vou ter meu reconhecimento. Em algum momento, as pessoas vão começar a gostar do meu trabalho e vão começar a falar do meu trabalho e eu vou ter mais paciente. Só que esse momento não acontecia. Eu já tinha 10 anos como profissional. Eu já tinha atendido 9.980 pacientes na Polícia Militar. E esse momento não chegava. Quando que é esse momento? Eu estava na vibração buscando conhecimento e trazia conhecimento para os meus clientes. E aí, em 2011, meu marido teve um problema no negócio. Ele tinha um negócio com pessoas muito próximas, foi muito dolorido, porque eles são padrinhos do meu segundo filho, eram amigos da família há 30 anos. E tiveram um problema lá. E ele tirou ele do negócio. Ele saiu do negócio sem nada, com uma mão na frente e outra atrás. E a gente estava num momento de vida, de estar pagando um consórcio de casa, de estar começando a crescer. Sabe? Quando você está ali, um filho de 4 anos, um filho de 1 ano, trazendo ali a tua maior força para a vida dar certo. Ele estava na força dele de trabalho, acreditando muito, e foi sacado por um grande amigo de um negócio. Tudo bem, dolorido demais, eu sei. Ele caiu em depressão. E aí ele ficou numa cama. E ele que ganhava os R$ 20.000 por mês, que era o que dava conta das contas lá de casa, deixou de ganhar esse dinheiro do dia para a noite. Assim, sem aviso prévio, literalmente.
E ele não saía mais da cama. Eu saía da minha casa para atender os pacientes. Eu promovia muito resultado na vida dessas pessoas. Eu achava que estava ali contribuindo demais. Eu olhava para a minha vida estava uma tragédia. Dias e dias passando, vendi um carro, mudei de casa e nada acontecia e ele não saía daquela cama e eu comecei a me desesperar. Naquele momento eu descobri que o meu grande salário como terapeuta não servia de nada naquele momento. Porque ele não pagava nem os cursos que eu fazia, ele não pagava nem o meu aluguel. Eu não estava olhando como negócio. Eu estava esperando que um dia eu ia crescer, um dia eu ia apostar no meu trabalho, um dia alguém ia valorizar o meu trabalho. Só que isso não estava acontecendo. E aí você chega em casa, você vê uma criança de 1 ano, uma criança de 4 anos, seu marido na cama, você para, você não sabe o que fazer. Eu não tinha repertório para isso, eu só tinha vontade de chorar. A minha mãe viveu muitas dificuldades financeiras com meu pai. E eu via ela chorar. E eu chegava, sentava e chorava. Eu não sabia como sair disso. E aí, eu lembro um dia que eu falei para ele assim, e agora, o que a gente vai fazer? E aí ele falou, eu não sei, isso já tinha 2 meses passado, com as dívidas chegando, já não podia mais pagar o cartão de crédito, porque eu já tinha vendido carro, tudo. E aí eu falei assim, o que a gente vai fazer? E ele falou, eu não sei, porque eu sou a única pessoa que pode tirar a gente dessa situação. Quando ele falou aquilo, foi a hora que eu saí do meu transe. Porque eu pensei assim, se ele é a única pessoa capaz de me tirar dessa situação e ele tá numa cama, o que vai acontecer? Então a gente vai morar com a minha mãe, ou a gente vai morar com a mãe dele e vai viver de favor? Não foi isso que eu desejei para minha vida. Eu estava empenhada, estudando, buscando o melhor para minha família. Eu sabia que ele era capaz, que ele tinha conhecimento, que ele podia fazer outra coisa. Todos os dias eu saía da minha casa, eu promovia resultado tão lindo na vida das pessoas, e eu chegava na minha casa e era uma mentira, porque lá não estava nada bem. E eu não sabia o que fazer, ninguém me ensinou o que fazer. Teve esse momento que eu saí do transe, e aí eu resolvi pegar tudo que eu já tinha estudado, tudo que eu já tinha investido, e falei, peraí, eu preciso transformar esse conhecimento aqui em prosperidade. Eu preciso virar a chave da vibração, porque eu estava numa vibração só de conhecimento. Eu estava numa vibração de buscar aprender, de aplicar o paciente, de promover o resultado. Só que eu atendia medicina chinesa, medicina germânica, radiestesia. Cada um eu fazia uma técnica, eu não era dona da minha sessão. Eu não estava alcançando resultado financeiro, nem para mim, nem para os meus pacientes. Eles melhoravam das doenças, eles melhoravam a mente, mas eu ainda não tinha o que eu tenho hoje. E naquele momento ali, que eu juntei tudo que eu sabia para pôr em prática, só tinha uma alternativa. Tinha que dar certo. Eu não tinha outra alternativa. Eu não tinha dinheiro para chegar no próximo mês. A minha mãe me emprestou dinheiro, me deu, nem posso falar que ela me emprestou. Meu irmão me emprestou dinheiro. Mas eu não queria viver de favor das pessoas. Poxa, peraí. Que terapeuta era eu? Eu precisava achar um caminho para sair disso. Se eu conseguia conquistar caminho para tanta gente, por que não para mim? Onde que estou eu? Eu falo que eu só tinha fé e mais nada e acreditei. E eu tinha uma funcionária que morava comigo na época, que óbvio que eu já nem podia mais pagar o salário dela. E aí eu falei para ela, Rô, e aí? Eu não vou mais poder te pagar. Ela falou, não, eu tô com você. Se você precisar de mim, conta comigo. Porque você precisa trabalhar e eu tô aqui com as crianças. Eu não tinha nenhum parente na minha cidade. Detalhe, uma criança de 4, uma criança de 1, e eu tinha uma funcionária que morava comigo, que trabalhava há poucos meses comigo. Não era assim que ela estava anos comigo. Ela tinha acabado de chegar na minha vida. 3 meses. Aí, tudo bem, fiquei pensando, juntei tudo, sentei um dia na cozinha, olhei para ela, a gente tinha muita afinidade. Ela estava me ajudando demais, ela segurava minha mão, ela me apoiou.
E eu olhei para ela e falei assim, Rô, em 6 meses eu vou ganhar 24 mil reais por mês e eu vou resolver essa parada, ponto. Porque as dívidas já estavam ali, eu nem sei, 24 mil, acho que foi o número claro, dos meus 4 com os 20 dele. Então era o número que meu cérebro conhecia de alguma maneira. E fui. Falei, eu vou juntar tudo que eu sei e eu vou conectar isso do meu jeito. E começou lá o caminho da terapia corpo e mente. E fui bater numa clínica, fui bater numa outra clínica, para poder levar meu trabalho. Porque tudo bem, eu tinha um trabalho bacana, mas eu ia mostrar para quem? Né? Eu precisava pôr ele para funcionar. Além dos pacientes que eu já tinha. E foi quando uma paciente minha, que conhecia o meu trabalho já há alguns anos, desde a Polícia Militar, a Virgínia, que está aqui na viagem, a Virgínia de Sorocaba, não sei se ela está agora ao vivo, mas ela está fazendo a viagem com a gente. Isso foi em 2011. Ela falou, você precisa ir lá no spa que eu trabalho no Spa Med em Sorocaba. As pessoas precisam conhecer seu trabalho, Vanessa, é muito bom. Eu vou te apresentar para o dono. Eu falei, tô dentro, obrigada, eu só preciso de uma oportunidade. Porque o resto todo eu já sei que eu tenho força para fazer. Eu não sei como eu vou fazer, mas eu tenho força para fazer. E aí eu fui lá no Spa Med, falei com o médico responsável, falei do meu trabalho, mostrei lá todos os estudos que eu já tinha, enfim, né, toda a bagagem de conhecimento. Ele falou, tudo bem, pode vir aqui fazer a sua terapia corpo e mente, a sua conexão corpo e mente, que hoje é o CCM, né? Pode vir fazer. Agora, se der resultado, muito bem. Se não der resultado, paciência. Eu saí de lá radiante, porque eu sabia que tinha que funcionar. Gente, e eu nem imaginava que podia ser daquele jeito. Naquele momento eu comecei a ter um olhar de negócio, naquele momento eu comecei a demonstrar o meu trabalho, a falar dele, a divulgar, a fazer devagarzinho ali do jeito que eu conseguia. Aí eu comecei a atender tanta gente naquele spa. Eu atendia final de semana, sexta, sábado, domingo, feriado, dia santo, outro dia também. E eu resolvi a minha questão. Eu consegui me tornar dona da minha sessão de terapia. Naquele momento, eu consegui conectar as coisas e sair de um buraco e começar a ter um olhar como negócio. Foi quando eu comecei a olhar como negócio. E é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você saiba para onde você quer chegar. Eu quero que você saiba exatamente o que você quer fazer. Você quer fazer o que como terapeuta? Você quer ganhar 2 mil? Você quer ganhar 4 mil? Você quer ganhar 6, 24 mil, que foi o que eu consegui conquistar depois de 6 meses? Ou até mais do que eu consegui naquela época? Você só precisa saber que a trava está na tua mente. O segredo está em sair daquela vibração de conhecimento apenas e virar a chave para conhecimento mais prosperidade. É essa chave que você tem que virar dentro de você. Tem lá os 3 passos para você começar a trabalhar isso e começar a se abrir para esse caminho. Eu hoje penso que eu não precisava ter chegado a machucar tanto a minha mente, a mim mesma e tudo mais, para poder conquistar esse resultado. Se eu soubesse que a trava está na minha mente, se eu soubesse que existia esse caminho, se eu soubesse que existia essa possibilidade. Inclusive, para quem quiser saber um pouquinho mais dessa história, e eu fico muito feliz de poder compartilhar ela aqui com vocês, me emocionei até, mas vamos lá, viagem. Para quem quiser saber um pouquinho mais dessa história, no meu livro, A Trajetória da Borboleta, que eu escrevi em 2012, eu conto toda essa aflição que eu vivi e todo o caminho que eu percorri como terapeuta. E hoje eu tenho muita felicidade de ver as minhas alunas já conquistando o dinheiro delas como terapeuta. Gente, tem quem ganha 1.000, quem ganha 3 mil. Eu não estou aqui para falar, nossa, uau, elas já estão ganhando muito, mas tem quem já está ganhando muito. Tem uma aluna que já está trabalhando em empresa, porque já sabe que existe esse caminho. Elas já sabem qual é o objetivo delas como terapeuta, como negócio. E cada uma no seu tempo vai chegar onde quer chegar. Porque elas sabem para onde elas querem ir. E é isso que eu quero dizer aqui para vocês. Saibam aonde vocês querem chegar. Não fiquem se machucando tanto. Tudo começa dentro da gente. Tudo começa dentro da nossa mente. E é isso que eu desejo para você
enquanto profissional terapeuta e não mais só exploradora de conhecimento, mas uma dona do teu negócio, exploradora também da tua prosperidade, onde vai estar na tua mão quando você quiser fazer um curso ou não, você decide, você paga. Quando você quiser comprar uma coisa para você, você decide, você paga. Sabe? Ter autonomia financeira, gente. É tão importante isso. Eu achava que eu estava me preparando para ter isso, mas eu só descobri que eu não sabia como ter isso quando eu fiquei sem chão. E eu não quero que vocês fiquem sem chão para descobrir isso. Eu quero que vocês descubram agora que existe esse caminho, que está tudo na mente. E agora eu vou lá para o Flipchart, que como está tudo na mente, a gente vai falar com o Dr. Hammer, que nos presenteou com isso. Vamos lá. Chegamos na Alemanha. O que o Dr. Hammer nos presenteou? Que tudo começa na mente. É na mente que você tem um problema, um conflito, um trauma que vai para o corpo. É a maneira que você reage a uma situação que gera um conflito na mente e que vai para o corpo. Isso foi o que o Dr. Hammer nos ensinou e que eu vou passar aqui para vocês hoje. Eu já quero adiantar que quando a gente conecta todas as sabedorias, quando a gente conecta as informações amanhã lá no México, vocês vão saber que, olha só, não é na mente que começa e vai para o corpo. Tem a vibração antes, que se conecta com o trauma da mente. Mas não vou falar hoje, que é para não confundir. É só para gerar um gostinho, que amanhã a gente vai conectar isso lá no México, ok? Olha só, vamos lá. DHS, Nova Medicina Germânica. Onde você for ler sobre Nova Medicina Germânica, você vai ver essa sigla. Essa sigla aqui, DHS, significa Síndrome de Dick Hammer, ok? O Dr. Hammer, que descobriu essa medicina pra gente, que deu o nome para essa sigla. Vou contar um pouquinho da história dele, como é que ele descobriu isso, que é muito legal, a história dele é muito bonita, é uma história de superação, é uma história de busca de respostas, e é uma história de deixar um grande legado para a humanidade. É uma história que virou a medicina de cabeça para baixo. Se eu não me engano, ele teve uma época que ele foi até preso por conta dos estudos dele na Alemanha. Só depois, antes dele morrer, é que ele teve o trabalho dele reconhecido. Porque é assim, gente, todo mundo que chega fazendo barulho, que inova demais, a sociedade se assusta. E hoje o trabalho dele está reconhecido no mundo todo. Tudo começou quando o Dr. Hammer teve a perda de um filho. Ele e a esposa tinham um filho já adulto. Não lembro exatamente a idade. E esse filho morreu. E quando esse filho morreu, foi muito difícil para ele, a esposa. A dor da perda de um filho é uma dor realmente que não dá para a gente tangibilizar, né? É muito forte. Logo depois que o filho dele morreu, ele apresentou sintomas de uma doença, de um câncer no testículo. E ao mesmo tempo, a esposa dele desenvolveu um câncer no ovário. E ele, que já era médico pesquisador, começou a relacionar essas informações. Porque no testículo que se produz o espermatozoide para ter um filho. E no ovário se produz o óvulo para ter um filho. Logo, o filho morre e os dois órgãos, o pai e da mãe, que são responsáveis pela produção do filho, adoecem a nível de ter um câncer. O que aconteceu com eles emocionalmente? O que aconteceu com o corpo deles quando esse filho morreu? E foi isso que fez com que o Dr. Hammer fosse atrás de tudo que ele desenvolveu, atrás dessa resposta. Qual é a relação que existe do corpo com a mente? Qual é a relação que existe do corpo com a emoção? O que está acontecendo que um corpo adoece? Ninguém fica doente por acaso. Ninguém.
Segundo o Dr. Hammer, toda doença que uma pessoa desenvolve vem exatamente de um choque emocional que ela viveu. O único fator que leva a uma doença é um choque emocional. Com exceção dos traumas físicos, batidas, enfim, fraturas, do mais, toda doença do corpo vem de um trauma emocional, ok? Então vamos lá. A síndrome de Hick-Hammer. DHS. O DHS é o momento do trauma. Por exemplo, uma criança que, de repente, ela adoece. Eu vou contar a historinha aqui de uma criança que está lá com o pai, com a mãe, e, de repente, esses pais começam a brigar e dizem que vão se separar. A criança, naquele momento, não sabe como lidar com isso. Por quê? Porque ela não tem repertório, porque ela não tem caminho, porque ela não sabe que pode deixar o rabo do peixe. Ela nunca viveu isso. E aquilo é muito chocante para a criança. O problema não é a separação, é ela não ter como lidar com isso, ok? E nesse momento que a criança recebe aquela informação, isso dá um trauma emocional, um choque emocional. E esse choque emocional é chamado de DHS, que é a síndrome de Hick-Hammer. De Hick-Hammer, desculpa. E aí, o que acontece? A hora que tem esse choque emocional na mente, no cérebro, automaticamente dá um sintoma no corpo. O Dr. Hammer, ele mapeou todo o cérebro e levantou uma legenda pra gente de que cada parte do corpo tem uma emoção correspondente. Cada parte do corpo tem uma emoção que diz onde está a doença. E aí, o que é necessário fazer? Saber qual é a parte do corpo e o que ela significa, para você poder ajudar teu paciente a sair do trauma. Entende o que ele deixou de presente para a gente? No momento do choque, do conflito, que essa criança ouviu a história dos pais, ela começou a ter um nervosismo, um estresse, uma ansiedade dentro dela. Quanto maior esse nervosismo, estresse e ansiedade, ou seja, os pais estão lá na turbulência, já está difícil lidar com eles mesmos. Quanto mais porque a criança está sentindo. Eles não imaginam que elas não têm um caminho, eles estão lá preocupados em resolver e dar o melhor para esse filho, enfim, cada um com a sua história. Quanto maior o estresse, maior o conflito, maior a lesão. E aí essa criança começa a desenvolver o quê? Dor de garganta. Dor de garganta, entra na fase de inflamação, dor de garganta, porque ela não engoliu aquilo, ela não recebeu bem. E esse sintoma começa junto com a informação da separação. Fica ali, na mente. Toda vez que ela olha o pai e a mãe, aquilo vem. Toda vez que ela pensa nisso, aquilo vem. E daqui a pouco essa criança está com dor de garganta. O que precisa fazer para essa criança melhorar? Ela precisa entrar em contato com uma nova informação que vai tirar ela dessa repetição de estresse. Mas a criança não sabe que o que trouxe a dor de garganta para ela foi a briga dos pais. Agora, vamos imaginar que essa criança chega no teu consultório com dor de garganta. E você já sabe que a dor de garganta vem da contrariedade. E você já sabe que a dor de garganta vem de um conflito que essa criança não engoliu. A primeira pergunta que você vai fazer é: há quanto tempo esta criança está com dor de garganta? Ah, desta vez tem 3 dias, mas nos últimos 3 meses ela está tendo frequentemente dor de garganta. E aí você vai investigar quanto tempo, tamanho da dor. E sempre dói. Ah, toda vez dói muito, são dias e dias com dor. Essa informação já te dá
que há 3 meses aconteceu o DHS. Há 3 meses atrás. E então, ela teve um problema 3 meses atrás, um choque. De lá para cá, ela vem tendo dor de garganta dia sim, dia não. Você já sabe que tem algo que desencadeou isso. E você vai pesquisar. Você vai perguntar para o pai e para a mãe. Você vai perguntar para a criança. Você vai pesquisar o que está acontecendo. E aí, de repente, a mãe vai te falar, nossa, eu e o pai dela estamos nos separando. Ou então, o pai saiu de casa. Ou nós estamos brigando muito. É culpa do pai e da mãe a dor da criança? Não. Eles estão vivendo a vida deles e tentando lidar com a vida deles. Agora, o que a gente pode fazer é, você vai falar para sua criança, você vai falar para a mãe, essa contrariedade que ela viveu há 3 meses desencadeou isso. Então, vamos conversar com ela para ela ficar mais segura. Olha, papai e a mamãe vão se separar. O que isso quer dizer? Você continua sendo filho, você continua sendo amado. Isso é entre o papai e a mamãe. Você vai continuar dentro da história da família, como era antes. É uma nova família. E o terapeuta é fundamental para ajudar esse pai e a mãe a resolver isso junto com a criança. Em respeito à criança, porque a criança não tem repertório para uma separação. Pensem só, amanhã a gente vai conversar um pouquinho mais de caminho, mas pensem só, todas as relações que a criança tem não acabam. Vó, tio, primo, irmão, e aí acaba do pai e da mãe, como assim? Ele vai ser o próximo, entende? Então, é amparar, é dar uma nova informação, ok? Então, fique tranquilo. O que eu vou ensinar aqui é o conceito básico do que você precisa para aplicar a tua sessão de terapia. É o conceito básico da nova medicina germânica que já vai fazer diferença amanhã na tua sessão de terapia. Câncer na garganta pode ser um trauma? Sim, câncer na garganta é um trauma. Câncer em qualquer parte do corpo é um trauma. E quando você compreende o que tem na mente, que leva o sintoma do corpo, quando você compreende amanhã conectar tudo isso, você consegue tirar seu paciente do trauma, do transe, e ele restabelece a saúde, ok? Vamos lá. Aqui, momento do choque, maior conflito, maior lesão, tempo, tamanho da dor. Então, vamos lá. Começamos falando do câncer. Então, Marlene, anota aí, câncer na garganta, trauma. Vou virar aqui para vocês, porque eu trouxe 10 situações que mais chegam no consultório. Vou explicar para vocês. Então, vamos lá. O que acontece? Tem uma infinidade de doenças que o Dr. Hammer nos presenteia com a legenda. Junto a isso, eu fiz uma conexão da informação com a nova medicina, com a medicina chinesa, com a sabedoria da física quântica e fiz um mapeamento dessas doenças. Então, o que eu fiz? Eu escolhi as 10 doenças que mais chegam no consultório. Eu escolhi para ensinar, bem ensinado para vocês, as 10 doenças que mais se repetem no consultório, para que você possa, a partir de amanhã, na tua sessão de terapia, reconhecer o sintoma do teu paciente, sabendo agora que está tudo na mente dele, e auxiliar ele a sair do transe. Porque isso vai te dar segurança para ser dona da tua sessão de terapia, isso vai te ter mais resultado, isso vai te trazer mais paciente, e você pode aumentar o valor da tua consulta, inclusive ganhando lá segurança com tua família, com teus amigos, e aí você vai ver os parentes perguntando, e dor disso é o quê? E problema disso é o quê? A gente quer tanto respeito da família, depois eu acho, gente, a família não para de perguntar, demanda infinita dentro da família. É muito legal isso quando você começa a trazer esse resultado. Vamos lá, 10 principais doenças para vocês arrasarem na sessão de terapia a partir de amanhã. Por que principais? Porque é o que você mais vai ver no teu consultório.
vai chegar com o maior número de frequência, ok? Vamos lá. Dor lombar. Dor lombar. O que é dor lombar? É a região da coluna aqui da cintura. Dor na coluna lombar. Imagina que a cintura, imagina que a coluna é como se fosse uma viga, estrutura que te mantém forte. Quando a pessoa tá bem, ela tá lá, toda empinada. Quando ela tá mal, ela vai ficando assim, borocochô. Então, imagina isso, né? A gente sabe. Tem lá a coluna. A região baixa da coluna, a lombar, ela tem uma legenda de dor que representa o conflito de desvalorização. O Dr. Hammer fala em conflito. Então, a dor na lombar representa o conflito de desvalorização. O que é um conflito de desvalorização? É o conflito da pessoa que não vê valor nela mesma. É o conflito da pessoa que não se sente importante como pessoa, como filho, como mãe, como profissional. O teu cliente que chegou com dor na coluna lombar, ele está passando por uma dificuldade que está tirando a sensação dele ter valor de verdade. E a primeira pergunta que você vai fazer é: há quanto tempo você tem essa dor? É fundamental que vocês perguntem o tempo. Há quanto tempo? Por quê? Se ele te falar assim, faz 10 anos que eu tenho dor na coluna, o que você está sabendo? Faz 10 anos que o conflito da falta de valor dele mesmo está tão grande que está doendo. Ok? Porque quando o conflito é pequeno, não dói, está ali, uma desvalorizaçãozinha. Quando dói, é porque o conflito é grande. Se deu uma hérnia de disco, doeu, prensou ciático, mal consegue andar, você imagina a cabeça do teu paciente, que tamanho que está a desvalorização dele. E aí pode ser que você pergunta para ele e fala, olha, isso é importante isso, gente. Pode ser que você pergunta para ele assim, isso é um conflito de desvalorização, né? De você estar não sentindo que você está seguro. Ele vai falar, não, tá tudo bem. O corpo dele está te mostrando que não tá tudo bem. Mesmo se ele insistir em falar que tudo bem, segura. Segura e vai falando, tá, mas me fala, que situações você se sente mais confiante? Que situações você se sente mais confortável? Quando começou a dor, como é que estava a tua vida naquela época? Eu, Vanessa, tive uma hérnia lombar, né? Lógico, passei ali por uma tremenda história, não me valorizava como pessoa, com certeza tinha muita baixa estima. Eu tive uma hérnia lombar, que foi para minha perna ciático, que doía, que eu superei. Hoje eu não tenho dor. Inclusive, fiz uma tatuagem lá na minha lombar, escrito amor próprio, que é para eu lembrar que tudo começa comigo e tudo começa na minha mente e eu preciso gostar de mim. Porque a gente esquece disso. A gente fica expondo tanto para a mão do outro o que acha da gente e esquece que começa na mente. Então, hoje eu sei e pratico isso todos os dias. Então, a dor lombar mostra que o teu paciente está vivendo um quadro de desvalorização dele mesmo. Seja uma desvalorização no casamento, no relacionamento, na relação com o pai, na relação com a mãe, seja no trabalho, mas está na mente dele. E é lá que você vai atuar para ajudar ele. Lembra de perguntar o tempo. Segunda doença que mais se repete no teu consultório. Dor na cervical. Dor no pescoço. Convido vocês a colocarem a mão no pescocinho de vocês. O pescoço ele é naturalmente tenso. Por quê? Porque a mente humana funciona a maior parte do tempo na rotação de sobrevivência. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Não tem perigo nenhum? Tá tudo bem? São 40 mil bytes por segundo para te proteger daquilo que você não vê. E aí, essa mente humana que fica lá vibrando na sobrevivência, põe sempre a gente para estar ali em alerta. Tá tudo bem?
Então, naturalmente, mesmo que hoje eu não esteja contrariada, e nem você, terapeuta que está aqui comigo, você vai pôr a mãozinha no pescoço e ele vai estar tenso. Você vai pôr a mãozinha no pescoço e ele vai estar duro. E aí, tudo bem. Agora, imagina um paciente que chega para a sessão de terapia com muita dor no pescoço. O que está acontecendo com ele? Ele está vivendo uma tremenda contrariedade. Ele está vivendo uma tremenda dificuldade que ele não está sabendo lidar. Ele está impedido de resolver ou de fazer algo que ele queira. E porque ele está impedido de fazer isso, ele está contrariado. E aí, se você for ainda investigar, aqui vai estar também tenso. E pode ser até que ele tenha bruxismo à noite. Arranje os dentes. Ou que ele aperte os dentes. Porque ele está tenso o tempo todo e contrariado. Quando começou essa dor no pescoço? É isso que interessa. Nossa, Vanessa, eu tive um torcicolo hoje. Nossa, eu tive um torcicolo ontem. Ah, alguma coisa aconteceu. Pode me contar. Seu pescoço não ia estar duro assim à toa. Conforme você vai ganhando segurança de usando essas legendas, você já vai conversar com o teu paciente assim, ó, direto. Mesmo que ele fala nada, você fala nada, duvido, me conta. Sabe? Porque, gente, funciona muito isso na sessão. O paciente sai do transe e você ganha segurança para atender. Outra trauma que eu trouxe aqui para vocês, para a gente conversar. Dor de cabeça. Então, dor no pescoço, contrariedade. E a dor de cabeça é o quê? A dor de cabeça, enxaqueca, dor na nuca, dor na cabeça, é quando o paciente está vivendo uma situação que ele se sente ameaçado. Ele está desconfortável e tem algo que não está no controle dele, tem algo que não está chegando bem para ele e dói a cabeça. E a cabeça lateja, e a cabeça dói, e ele fica com aquela dor de cabeça. Então, qual é a ameaça que ele está vivendo? Ai, ameaça? Não sei, eu tenho dor de cabeça todo dia no meu trabalho. Como é que é o seu trabalho? É bacana? Você gosta? Você fica bem? Ai, eu tenho dor de cabeça mais à noite. Como é que é a tua noite? Entende, gente, que o corpo é um mapa? O corpo vai ser o nosso mapa na Alemanha. Dói a cabeça à noite? Qual é a ameaça que ele vive à noite? De repente, é aquele marido que vai deitar com a esposa, que o casamento já não está bem, que ele já está cansado, que ele já está sem vontade de estar ali e tem que lidar com aquilo e não sabe como tomar um caminho diferente, não sabe como conversar sobre isso de uma maneira diferente, porque não tem caminho dentro da mente, que é o que a gente vai ver amanhã. E aí, o que ele faz? Dor de cabeça. Agora, você que sabe da legenda emocional, sabe que a hora que ele tem o problema, é a hora que ele está vivendo o conflito emocional, sabe que há quantos dias ou quantos meses isso começou, determina exatamente o que ele está vivendo. Você consegue ter mais repertório para fazer as perguntas corretas e levar teu cliente para o resultado correto. Próximo. Insônia. O que é a insônia? Muitas e muitas e muitas e muitas pessoas vão chegar no seu consultório com insônia. Agora pensa, gente. Tem algo que é mais natural que dormir? Dormir deveria ser algo tão simples e tão natural que é só o cliente deitar e dormir. E se ele não está conseguindo dormir, o que está acontecendo com ele? Lembra que eu falei que fica aqui um alerta do nosso cérebro o tempo todo para garantir a nossa sobrevivência num fluxo de pensamento de 40 mil bytes por segundo? Isso fica rodando para todo mundo em pano de fundo, tá? Isso roda o tempo todo. O que acontece? Se esse cliente está vivendo um grande problema que ele não consegue resolver, que ele não sabe o que fazer,
e ainda por cima ele sente que o teto dele, a casa dele, a família dele corre perigo, ele não dorme. Porque ele traz a memória do eu primitivo que ficava lá na porta da caverna para que nenhum bicho atacasse a família dele. Então, de repente, você tem um cliente que mora num prédio que tem segurança, que tem câmera, que tem sistema de alarme, e ele não dorme. Porque os medos dele, o conflito dele, é com aquilo que está na mente dele. A mente dele diz, tem algo te ameaçando e você precisa lidar. Que pode ser até o quê? No negócio, sócio, trabalho, família. O que está tirando o sono dele? Vocês nunca ouviram essa expressão? Alguém quando está com um problemão fala, nossa senhora, isso vai me tirar o sono. Então, isso tira meu sono. Isso é um dito popular, as pessoas falam isso. Mesmo quem não tem insônia, fala, nossa senhora, isso é tão complicado que vai tirar meu sono. Porque sabe que a mente liga um alerta quando a mente está vivendo um grande problema que não sabe como resolver. É como se o cérebro ficasse assim, rodando 24 horas. Lógico que a pessoa dorme um pouco, ou às vezes vai tomar medicação, enfim. Mas imagina que o cérebro dela bugou porque estava buscando uma solução para o problema que ela vive. E aí ele fica ali 24 horas rodando para tentar achar a solução para esse problema que ela vive. E essa pessoa não tem o caminho dentro dela. Ela precisa equilibrar o quê? Madeira, lá na medicina chinesa. Você precisa saber o quê? Qual é o signo, a missão do signo dela? Qual é o desafio dela? Qual é o Saturno dela? Se o Saturno dela for Capricórnio, ela vai querer achar a resposta de qualquer jeito e vai perder o sono. Porque tem a busca de lei, conhecimento. Que vibração ela tá que está adoecendo ela? É aí que você vai poder navegar para ajudar o cliente. E informar para o teu cliente, olha, a falta de sono vem no sistema de alerta automático do teu corpo. A gente precisa trazer para o teu corpo informação de como mudar isso, virar essa vibração. Você já sabe fazer os 3 passos do universo. Você já sabe desbloquear os 5 elementos da medicina chinesa. Você já sabe mapear a energia, a missão e o desafio de cada signo que você descobriu na Babilônia. Percebe que vai ficando cada vez mais fácil de você pegar e recolher isso aqui da viagem de estudos e já ir aplicando na sua sessão de terapia para poder aumentar teu resultado, ter mais confiança, ter mais segurança, levar isso para tua família? Vamos lá. Alergias de pele. É muito comum alergia de pele. E quem tem tendência a ter alergia de pele, sempre que fica estressado, tem alergia de pele. Isso já é conhecido, inclusive, na dermatologia. Tem muitas alergias de pele que não tem uma causa definida, que já é definido como idiopático, sem causa definida, que já é reconhecido pela medicina que é emocional. Alergia de pele, o que ela sinaliza, gente? Alergia de pele sinaliza que essa pessoa está vivendo um conflito de exclusão. Ela se sente excluída, separada de algo. Algo foi tirado dela. Ela perdeu algo. Ela ficou sem contato com aquilo que dava conforto para ela. Exclusão. É como se tivesse um velcro, e aí você tira o velcro, aquele outro velcro que é parzinho, ele fica áspero. É assim. Tinha algo que era muito importante para aquela pessoa, e de repente aquilo não está mais dando conforto, seja um trauma de alguém que faleceu, seja não se sentir com coragem para poder fazer aquilo que precisa, se sentir desamparado, pequeno. Isso vai mexer com a pele do teu cliente. Então, alergia, problema de pele, exclusão, separação, perda de proteção. E lembra, gente, 2 perguntas que não podem faltar. Há quanto tempo isso começou?
E qual a intensidade dessa alergia? Porque tem épocas que melhoram, tem épocas que pioram. Quando piora, o que está acontecendo? Quando melhora, o que está acontecendo? Eu tive um paciente com 7 anos que ele tinha uma alergia muito grande no corpo, principalmente nas pernas, no braço. E os pais dele viviam morando junto e separando, morando junto e separando. Umas 3 separações eles tiveram de fato. E a alergia ali pelo corpo todo. Quando esse paciente chegou para o meu consultório e eu trabalhei com ele os 3 passos da vibração, dentro do que ele compreendia, eu desbloqueei o pontinho da medicina chinesa, e o signo dele era de câncer. Lembra câncer? A missão é proteção do ninho, da mãe e do lar. Quando eu comecei a fazer esse trabalho com ele, ele começou a ter uma compreensão diferente do que ele estava vivendo, deu um caminho para ele compreender as emoções, mudar a vibração, e ele sarou da alergia. Quando ele tinha um pouquinho só, não aquelas que descamavam a pele, quando ele ficava estressado, dali a pouco isso ia melhorando, ia recuperando a saúde. Tá? Então, alergia, separação, perda de proteção, exclusão. Próximo, diabetes. Diabetes é muito comum em pessoas mais velhas, mas cada vez mais a gente tem pacientes com 40 anos de idade tendo diabetes. O que acontece na diabetes? Qual é o conflito? Qual é a emoção que gera diabetes? Quando a pessoa está precisando defender com unhas e dentes aquilo que é dela, para ninguém tirar dela. Imagina o eu primitivo lutando, guerreando. E aí vem uma pessoa debocha, desfaz do seu cliente, briga, conflito na família, e teu cliente está ali nervoso. Ele tem que digerir aquele nervosismo. Ele não vai deixar o eu primitivo dele agir normalmente. Que seria a vontade de dar uma porrada em alguém, dar um soco, dar um pontapé. Ele segura aquilo. Mas pensa que ele já é uma pessoa colérica, já é uma pessoa irritada, já é uma pessoa que está com bloqueio em madeira, já é uma pessoa que tem lá o Saturno em Áries. O que vai acontecer com esse cliente? Ele tem que estar segurando a irritação dele, e normalmente ele é calmo assim para falar com as pessoas. Mas dentro dele está fervendo. O cérebro dele, a mente dele, entende que ele está vivendo uma guerra. E aí faz o quê? Descarrega a glicose na circulação sanguínea para que ele possa lutar. Descarrega a glicose para que ele possa ir lá e encarar o que está acontecendo. E aí ele está lá assim, sem agir. Lidando com toda aquela raiva e recebendo toda aquela glicose que é para ele ter movimento. Porque é a glicose que faz o músculo ter força, é a glicose que põe a pessoa para lutar. Então o cérebro manda ele ir, a glicose manda ele lutar, só que ele não sabe como resolver aquilo. E ele está travado. E a glicose vai aumentando. O que a gente vê no diabético? O normal, 80, 90, 100, que seria saudável, começa a ter índices de glicemia de 150, 180, 200. E de repente tem picos. O que está acontecendo? E dá para você, sabendo qual é o conflito, há quanto tempo começou, como que varia os dados dessa glicose, como está teu cliente trabalhando a raiva dele, o medo dele, para ele esvaziar. Daqui a pouco eu vou ensinar vocês a fazerem uma listinha de sobrevivência, que é para diminuir o conflito, ok? Terminando de passar pelas 10 doenças. 7ª, colesterol. O que é o colesterol? Colesterol é um conflito direto com pai e mãe. Não é tio, não é vô, não é sogra. Ah, mas eu tenho com a sogra também, ele pode falar, mas é com pai e mãe que começa. Seja porque a história do pai e da mãe era de luta, você vai pesquisar. Por que colesterol é um conflito direto com pai e mãe? A Vanessa, não é gordura no sangue? É.
E vocês vão ver que sangue, tudo que for no sangue, é um conflito direto ali com pai e mãe. A gordura significa proteção. Então, o colesterol é a gordura no sangue para proteger o seu cliente dos conflitos de sangue que ele vive. Ou a gordura do sangue para proteger o seu cliente da dor que ele carrega em relação aos pais. Ou porque os pais tiveram histórias muito difíceis e aí a mente dele entende que ele vai viver a mesma história, que ele vai continuar cortando o rabo do peixe, porque vive aquilo que aprende. E aí a gordura fica no sangue para proteger. Quanto tempo ele tem colesterol alto? Qual a variação disso? Isso piorou? Isso melhorou? Como é que está teu cliente? Quando você sabe, dentro de uma linha do tempo, quando vem os sintomas, quando isso começa, quando isso fica, a tua mente começa a entender como o teu cliente funciona. Isso vai te dar segurança para atuar e para ajudar a desarmar os padrões de raiva e medo do teu cliente. Aqui, na Alemanha, a gente vai descobrir que tudo é na mente e que é importante desarmar os padrões de raiva e medo desse cliente. Vamos lá. Infecção urinária. É muito comum as mulheres terem infecção urinária. Muito comum. A chamada cistite. Às vezes não chega a ser uma infecção grave, mas começa a ter aquele sinal que vai começar a ter uma infecção. Que é aquele xixi de pouquinho, aquele xixi de pinguinho, que dói, podendo evoluir para uma infecção até mais severa. O que acontece com a infecção urinária? Vamos pensar juntos. Qual é o sintoma principal da infecção urinária? Fazer pouco xixi, várias vezes por dia, e bem concentrado. É um xixi que sai forte, tem até um cheiro mais forte. O cérebro, a mente que está lá, lutando para defender aquela pessoa, está se sentindo ameaçada. E mais, que esse teu paciente precisa se defender, que ele precisa agir, que ele precisa marcar o espaço dele, marcar o território dele. Quando entra um cachorro dentro de casa, ou quando você vai numa casa que tem um cachorro, normalmente ele cheira as pessoas e ele sai fazendo xixi no cantinho. Porque é instintivo que ele marca o território dele. Aquele lugar é dele. E se for fêmea, a cachorrinha vai fazer xixi no meio da sala ou no meio do quintal para marcar o alcance do território dela. A pessoa que tem infecção urinária, a pessoa que está com cistite, ela está fazendo xixi várias vezes por dia, bem forte e concentrado, para marcar o alcance dela. O alcance não, para marcar o território dela, ok? Então, essa pessoa que está com a infecção urinária, ela está precisando marcar o território. Seria muito melhor se ela pudesse ir lá e fazer xixi onde ela quer marcar. Se ela está com raiva do marido, que está saindo escondido, que está aprontando, vai lá e faz xixi na cama do lado do marido. Não faço isso, cara. Mas seria o ideal que o cliente pudesse fazer isso, porque aí a mente dela ia entender que ela marcou o território. Porque o eu primitivo buga quando a pessoa vai lá e faz xixi na privada. E o instinto está aqui, marca território, marca território, marca território. Então, a hora que você sabe disso, você vai ajudar teu cliente a lidar com o que ele está vivendo, que está invadindo o território dele, energizar esse cliente, desbloquear esse cliente e mais, dar consciência para ele que ele está sofrendo uma dor de invasão. Aonde que ele está sendo invadido? Ah, mas olha, eu só faço xixi toda hora quando eu estou no trabalho de manhã. O que acontece de manhã no trabalho e o que acontece à tarde? Ah, só quando minha sogra vem em casa. Sogra normalmente, tem algumas que são muito bacanas, mas sogra normalmente é uma queixa do cliente. Queixa do cliente, põe na anamnese. Sogra, tem, não tem, é boa, não é? E aí a sogra vem na casa e invade o espaço. E a pessoa vai ter que fazer mais xixi naquele final de semana para poder dar conta da invasão da sogra. Percebe que a mente mapeia o risco que aquele cliente pode estar vivendo, porque para ele aquilo é um risco, e traz no corpo dele os sintomas
numa tentativa do cliente reagir. Por que ele tem essa tentativa para resolver a parada? O cliente nem sabe o que está acontecendo, porque a mente dele não está pensando assim. Quem está pensando assim é o cérebro que faz a sobrevivência, é a parte da amígdala cerebral, o cérebro reptiliano. A mente dele normal não está pensando assim, mas dentro da mente dele tem uns pensamentos lá de raiva para aquela sogra. Raiva, sua mãe vem aqui, entendeu? Então, no fundo, ele sabe que ele tem essa raiva, mas a mente que ele usa para conversar acha que isso é coisa da cabeça dele. Eu sempre falo uma coisa, que se as pessoas pudessem conversar sobre o que passa na mente delas, não é falar tudo que pensa, gente, porque falar tudo que pensa nem bom é, né? Porque cada um pensa cada coisa que nem sabe por que pensa. Mas se a gente pudesse conversar sobre os pensamentos, por exemplo, nossa, eu tenho um pensamento que se repete na minha cabeça, que me deixa chateado, aborrecido, ai, parece que eu sempre, né, sou uma perdedora, que eu não consigo. Aí o outro ia falar, nossa, eu também. Aí o outro ia falar, putz, às vezes eu tenho isso. Vocês vão ver o quanto isso é normal. E o teu cliente tem esses pensamentos dentro da mente dele. Por isso que fica nesse alerta. Obesidade. A obesidade, o ganho de peso, começar a reter gordura no corpo, é um mecanismo do seu eu primitivo, desse cérebro que quer que você sobreviva, para te defender, para defender o teu cliente. O teu cliente que chega com a queixa de ganho de peso, o teu cliente que chega com a queixa de obesidade, ele começou a estocar gordura no corpo para se sentir seguro, porque ele está vivendo uma agressão. O teu cliente que começa a estocar gordura no corpo, ele estoca gordura no corpo porque ele está tendo que equilibrar tudo ao mesmo tempo e ele não sabe como agir. Ele está tendo que aguentar paulada de todo lado, ajustar a relação das pessoas do trabalho, da família, tendo que suportar tudo aquilo e não sabe como fazer para se livrar dessa dor. A obesidade, o ganho de peso, vem sim de uma informação de proteção a uma ameaça externa, que está na mente. Inclusive, quando eu trabalhei no spa por anos, tinham vários clientes que tinham uma dieta de 300 calorias dia e não perdiam peso, porque estava na mente. Eles estavam lá 15 dias, numa dieta de 300 calorias dia e perdiam, às vezes, muito pouco peso, perto do que seria o padrão de acontecer naquela situação. E aí a gente já sabia que estava na mente. E aí eu já podia ir lá e fazer a intervenção para descobrir do que ele estava se defendendo. Percebem como é importante ter essas informações, que está tudo na mente, para você, terapeuta, atuar na tua sessão de terapia, para você que está aqui, que quer ser terapeuta, se sentir seguro para começar, para atuar na tua sessão de terapia, gerando mais resultado, mais confiança para você. E vamos ao joelho. Dor no joelho também é muito comum e é mais frequente em pacientes homens, a dor no joelho. Mulher também tem, mas vocês vão achar um índice maior de dor no joelho em pacientes homens, porque o eu primitivo do homem, ele tem isso de caçar, de sair, de fazer, de resolver. E se ele não estiver conseguindo ter o resultado que ele quer nas coisas que ele faz, se ele não estiver sabendo como agir, ele vai ficar ali, vou ou não vou, faço ou não faço, se eu fizer isso, eu perco isso, será que vai dar certo? E vai ver o joelho, porque ele vai estar no meio do caminho. Então ele tem que dar um passo, e aí ele está no meio do caminho, dói o joelho dele. Ele tem que tirar o pé no chão para ter uma atitude, ele não sabe se vai, se fica. E aí dói o joelho. E aí você vai poder, tem que cair tudo aqui, não, tudo bem? E aí você vai poder ajudar o teu cliente na sessão de terapia a dar o passo que ele precisa. Então, vamos lá. Esse presente do Dr. Haber é para a gente ter a consciência de qual é a legenda para ter segurança que está na mente para atuar na sessão. É isso que o Dr. Haber nos presenteia. E eu quero te passar uma atividade que eu desenvolvi para poder aplicar isso com meus pacientes, para não falar só sobre o que é. Porque só você dar consciência para o teu cliente do que ele tem, o Dr. Haber fala para a gente que isso já vai desarmando o teu paciente. Mas não é só falar que vai resolver.
Em alguns casos, a pessoa até melhora só de ter a consciência. Em outros casos, ela continua repetindo o conflito na mente dela. Então, eu desenvolvi uma atividade que eu quero compartilhar com vocês, que vai ajudar a tirar o teu cliente dessas guerras da mente, dessas emoções de sobrevivência. Medo, raiva, medo, raiva. Quando a gente falar em guerras da mente, emoção de sobrevivência, medo, raiva o tempo todo. É isso que chacoalha teu cliente. E aí você vai falar para ele, você está vivendo algum conflito, algum confronto na família, irritado. Eu não sinto raiva. E por que ele vai falar que não sente raiva, gente? Porque ele quer ser bom? Não. Porque a raiva é estigmatizada. As pessoas têm dificuldade de falar que sentem raiva. Porque quem fala que sente raiva é ruim. Quem fala que sente raiva é mal. Que feio. Não é feio coisa nenhuma. A raiva é normal. Pisa no rabo do gato pra você ver se ele não fica com raiva. Enfrenta um cachorro pra você ver se ele não fica com raiva. Raiva é normal. Todo mundo tem. Eu tenho, todo mundo tem. Então, primeiro você pode presentear teu cliente da terapia falando para ele que, inclusive, é normal sentir raiva. O que não é normal é se manter preso na raiva por tanto tempo. Se a pessoa fica presa na raiva por tanto tempo, o que acontece? Ela fica ali repetindo aquele conflito. De novo, e de novo, e de novo. E aí, o sintoma vai aumentando, 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 aumentando. Não é legal? Ela fica presa no medo. E fica repetindo a história do que ficou aborrecida. De novo, de novo, de novo. E fica presa no medo. E aí, você vai ter um monte de paciente chegando no teu consultório falando assim, eu queria fazer tal coisa, mas eu tenho medo. Por quê? Porque não tem outro caminho para sentir além do medo, porque o cérebro da sobrevivência está ali travando a ação. A mente está bloqueando. Mas você, que está aqui na viagem quântica comigo, ontem no universo já descobriu sobre a conta quântica, que vai ajudar o teu cliente a sair do medo, a trabalhar a vibração. Aqueles 3 passos ali da identidade, conta quântica e o Ho'oponopono estratégico são um carro-chefe para você apoiar o teu cliente para sair dessa estrutura de medo e raiva e ter resultado. Inclusive, o terapeuta que tem medo de atender, segura essa. Você está aí com um bloqueio de sobrevivência, você vai começar a mapear para te desbloquear. Porque agora você está ganhando informação que vai te aumentar a segurança, mas o que está te travando? Qual é o medo que está aí na tua mente? O medo de não dar certo? O medo de não conseguir? Talvez você nem saiba qual medo é. Mas o que você vai fazer? Você vai fazer os 3 passos do universo que vão desbloquear seu medo. Mas antes dos 3 passos do universo, vai fazer uma relação de sobrevivência. É a relação para sobreviver a esses conflitos e sair deles. Você vai fazer uma lista, que é a que você vai aplicar com o teu cliente, uma lista de raiva e uma lista de medo, para um determinado problema. Olha só, vamos otimizar isso aqui. A pessoa tem, deixa eu pegar aqui na cara. A pessoa tem um determinado problema, tá? Problema X, que impede ela de agir. Ela não sabe qual é a solução para esse problema. Enquanto ela tem um problema e não sabe qual é a solução, ela está travada na sobrevivência. E a mente dela fica ali vibrando. Raiva, medo, raiva, medo. Mesmo que ela nem saiba que está vibrando isso, está vibrando isso. Raiva, medo. Por quê? Porque você já sabe que sobrevivência é primitivo. É o eu primitivo e fica na raiva e no medo. E essa mente que está na raiva e no medo impede teu cliente de dar um passo. Fica lá preso no medo. Impede o terapeuta de atender com tranquilidade. Está lá preso no medo. Você vai fazer uma lista da sobrevivência. Vai pegar um papel e fazer uma lista. Raiva e medo deste problema. O medo é atender? Faça a lista. Eu tenho medo de atender por quê? Só que você tem que ser sincero. Seu cliente também. Tenho medo de não gostarem de mim, eu tenho medo de não dar resultado, eu tenho medo de não ser bom o suficiente, eu tenho medo de ser criticado. Eu tô falando dos medos que eu já tive, tá? Tenho medo de
cobrar e a pessoa não querer pagar. Tenho medo de não gostar do que eu faço. Eu lá na minha baixa desvalorização do passado, esses medos eram meus. Agora aqui, a raiva. A raiva de me empenhar tanto e não conseguir. A raiva de dar tudo de mim e não dar certo. A raiva de ficar tudo nas minhas costas. A raiva de ter que fazer tudo sozinha. Quando você pega um problema específico e pede para o teu cliente sobre este problema colocar a raiva e o medo, o que acontece? Ele vai ver que as coisas que dão raiva nele sobre esse assunto, vêm dos medos que ele tem e não deixam ele agir. E os medos que não deixam ele agir é o que dão raiva. Aqui, ó, é a conta da sobrevivência. Na conta da sobrevivência, aquilo que irrita a pessoa, proporcionalmente vai dar medo para a pessoa, só que ela buga aqui, porque ela não tem o caminho. E aí daqui você vai para onde com o teu cliente, você viajante quântico? Você vai lá para o universo. E aí você vai fazer o exercício da identidade. E aí você vai fazer o exercício da conta quântica. E aí você vai fazer o exercício do ponto estratégico. E aí você ajudou o teu paciente a caminhar muito na história dele. Ok? A raiva e o medo são complementares aqui. É a conta da sobrevivência. Não adianta só saber qual é a legenda emocional. Claro que isso já vai ajudar demais. O que o Dr. Hammer nos presenteou já vai ajudar demais. Mas a gente precisa pensar uma maneira de aplicar isso que desarme o paciente. Quanto mais tempo o teu paciente ficar preso na raiva e no medo, mais o corpo dele está adoecendo naquele instante. Eu falo para meus alunos que são 15 minutos permitidos de raiva e medo, não mais. Quer surtar? Surta 15 minutos. Quer sofrer? Sofre 15 minutos. Por que só 15 minutos, Vanessa? Porque depois de 15 minutos você vai estar só repetindo os mesmos pensamentos na mente. E aí tudo bem, é uma escolha que ele sofreu ou não. Claro, quando você já tem esse nível de consciência, você é terapeuta, o teu cliente não vai acessar isso tão rápido. Está tudo conectado na mente. Está absolutamente tudo conectado na mente. E quando a gente se presenteia com essa informação do Dr. Hammer, que está tudo dentro da mente, a gente começa a sentir o quê? Mais segurança para atender. Tem mais segurança para atender, vai ter mais resultado, vai estar dono da sessão, vai poder fazer o melhor dentro da sua sala de terapia, presencial ou online, vai poder oferecer mais, vai poder cobrar mais pela sua sessão de terapia, inclusive mostrar teu resultado para os seus amigos, para as pessoas próximas, para a sua família, que vai fazer fila para você atender eles e tirar os problemas dele. O pior, o parente não vai querer pagar. Você cobra do parente, viu? Sério agora sério, gente. Cobra, porque senão não é trabalho. Você pode até conversar com um amigo, ajudar, apoiar, mas se ele for no teu consultório e ele entrar pela porta, ele precisa pagar pela sessão, porque tem que ter um equilíbrio, é negócio. Você pode ir na pizzaria do teu colega comer de vez em quando e sentar com ele para jantar numa pizza e ele não te cobrar. Agora, você não vai chegar na pizzaria do teu colega, com a tua família, sentar lá, beber e comer e falar pintura na conta. Não tem equilíbrio aí. A não ser que seja uma relação de muita proximidade, de irmandade, aí para você tá tudo certo. Mas do mais, tem que ter equilíbrio, porque para essa pessoa receber a informação, o download, a vibração de cura, ela também precisa fazer a parte dela, que é o pagamento da sessão. Tá tudo conectado, inclusive isso, tá tudo equilibrado. Inclusive eu tenho um podcast, eu já escrevi um texto sobre limite, que é quando a pessoa fica pedindo desconto, mas a gente vai falar isso lá no dia do Peru, de prosperidade, de marketing, não quero ficar me antecipando muito aqui, que eu me empolgo com a viagem. Mas a pessoa fica pedindo desconto, ela está diminuindo o que ela vai receber na sessão. Porque imagina só, aqui é o que você vai entregar na sessão. A pessoa que fica pedindo desconto, ela vai receber só uma fatiazinha disso. Porque a energia dela tá para pagar só um pedacinho. Mesmo que você esteja lá para dar tudo. Lembra que a gente está falando que o tempo todo é equilíbrio das coisas, da energia do universo? Mesmo que você esteja lá para dar tudo, ela só vai conseguir recolher um pedacinho. Então, esse equilíbrio entre plantar e colher, que a gente vai ver lá no Peru, no 6º dia da nossa viagem quântica, lembrando que hoje estamos no 4º dia da viagem,
vai fazer toda a diferença para você, ok? Amanhã a gente vai unir tudo isso que você viu até agora para você atender com segurança. Amanhã você vai ver como funciona a dinâmica de conectar todas essas sabedorias no seu consultório, para que você possa trazer o melhor para o teu cliente, se sentir com segurança, dono da tua sessão de terapia, ganhando mais resultado, tendo mais cliente, impactando mais pessoas, podendo cobrar mais caro por isso. E você é o terapeuta dono da tua sessão. Você é a terapeuta dona da tua sessão. É isso que você vai conseguir. Espero para a gente embarcar para o México. É lá no México, a energia das pirâmides de Teotihuacan, onde a força do homem se conecta com a força divina. E é sobre isso que a gente vai conversar. Um beijo para todos. Seguimos conectadas aqui. Espero vocês lá no meu Instagram.